Fala, rapaziada. Caiu, hein? Caiu. Caiu o Transferban. Fim de papo nessa história de Transferban no Botafogo. Mas quem também caiu, né? Foi o Tairo Arruda. A gente viu durante o dia que a movimentação teria partido dele de pedir demissão do Botafogo, mas refletindo sobre o que aconteceu na última semana, a gente sabe muito bem que teve aquela tentativa do John Textor de demiti-lo, e aí houve uma trava devido aos acordos, os contratos, e uma pressão lá dentro do clube social e até externamente da torcida em direção ao clube e a John Textor para que o Tairo Arruda não saísse, mas ele se colocou contrário a essa decisão da liberação desse empréstimo, aporte empréstimo, para que o Botafogo saísse dessa situação, porque ele não concordou com os trâmites e tal. E agora, depois da assinatura desse acordo, o Botafogo sai do Transferban, mas o seu CEO, aí, desde a origem da SAF, nos últimos 3 anos, acaba deixando o clube também. O Tairo sai numa posição de nível muito alto, né? Ele sai muito por cima nessa situação, porque a maioria dos torcedores, a gente vai percebendo a movimentação nas redes sociais, acompanhando outros canais, jornais, portais de notícia, a maioria dos torcedores ficou do lado do Tyron, né? Entende que ele desempenhou um grande trabalho no Botafogo e que é uma pena que ele tenha saído, né? Uma questão que eu vi outras pessoas colocando é que o Tyron teria também o seu percentual ali de falha ou de culpa nessa situação do Transferban, porque até o presente momento ele assinou todas as situações que Textor e a Eagle tinham acordado, ou todos os caminhos que Textor tinha decidido tomar até então. Nesse momento agora da assinatura desse aporte, desse empréstimo, né, desse dinheiro que entrou nas contas aí, foi o único momento que, em tese, ele discordou publicamente e tomou um caminho, um rumo diferente do que John Textor estava tentando levar ao Botafogo. Hoje, acompanhando um pouco o Fogão Net, né, e o posicionamento do Wellington Arruda, que eu respeito bastante, é um cara já de muito tempo aí no jornalismo, que cobre o Botafogo e as categorias de base há muitos anos. Ele diz que, segundo a avaliação e acompanhamento dele, o Tyron, nesses últimos tempos, estava se posicionando como uma oposição ao John, né? Ele não vinha concordando com as últimas posturas e as dinâmicas que vinham acontecendo dentro da SAF, e provavelmente isso aí já deve ter gerado um desgaste entre eles, culminando nesse ponto aí, né, no ápice, quando ele se opõe à assinatura desse contrato. Mas enfim, o Tyron está fora e o Botafogo também está fora do Transferban. Foi rápida a resolução, né? O dinheiro entrou e o Botafogo rapidamente acionou lá o Atlanta United, fez o pagamento, comprovou junto à FIFA que rapidamente retirou o clube. Eu achei que ia demorar um pouco mais essa burocracia, mas não. Tudo online ali, né? Fez o Pix, como a gente fala, e já foi liberado o Botafogo para voltar a negociar os contratos e as contratações, né? E por que os contratos e as contratações? Porque o Botafogo já tem contratos fechados, que precisa apenas registrar esses atletas, né? Melhor dizendo, fazer esses registros na federação para que esses atletas já possam começar a ser colocados para jogar, né? São 5 atletas aí que o Botafogo tem para registrar, entre eles o Vidalba, que já estava ali treinando com o clube, né? Teve até uma proposta aí de clubes da Europa na última semana, mas o Botafogo divulgou que em nenhum momento aceitou negociar o atleta, né? Embora tenha sido veiculado na grande imprensa que o Botafogo teria recusado a proposta. Na verdade, o Botafogo se coloca como clube que não quis nem ouvir, né? Então, Vidalba aí, um dos principais reforços já contratados para assinar, de fato, lá o registro na federação e poder jogar. O Botafogo tem até a próxima semana para fazer os registros também de atletas para a Copa Libertadores. Isso é muito preocupante, porque o Botafogo tem mais ou menos uma semana para registrar, e esse registro ele não vale só para pré-Libertadores, para essa fase inicial. Ele vale para a fase de grupos também. Então, se o Botafogo não corresse para resolver isso e registrasse esses atletas, e até atletas que ainda estão por vir,
ia perder o prazo, ia ficar nessa situação aí muito crítica para jogar a fase inicial da Libertadores e buscando uma classificação para as oitavas, caso a gente venha, espero que a gente passe, né, mas caso a gente venha passar na pré-Libertadores. Mas agora o Botafogo corre atrás, registrar esses 5 atletas que já estão no clube e buscar os próximos reforços que já tem amarrados aí. E eu estou falando agora do Medina, que eu já até citei, né, que tenho colegas que acompanham o campeonato lá de fora e que tecem grandes elogios às atuações do atleta. E eu confesso que eu estava preocupado do Medina não conseguir mais, o Botafogo não conseguir mais trazer esse atleta, mas depois que assisti hoje o trabalho do Ayrton Arruda no Fogão Net, eu fiquei mais animado com essa situação, porque parece que o atleta e seu staff ainda têm interesse de voltar a negociar e fechar rapidamente com o Botafogo. O Botafogo também negocia já desde a última semana com o de César, zagueiro, que também parece que seria um excelente reforço, né? E segundo o que eu venho apurando aí durante a semana, acompanhando outros portais que eu julgo serem confiáveis, o Botafogo tem outros atletas aí em negociação, mas ainda em off, sem nomes a divulgar. Então eu creio que nos próximos 7 dias aí, que é mais ou menos o limite que a gente tem para registrar atletas na Libertadores, junto ao Conmebol, o Botafogo deve correr muito atrás de acelerar todos esses processos. Eu espero que a partir de agora, John Textor, que eu confesso dar uma segunda chance para ele, por tudo que ele fez até então, mas espero que ele coloque a cabeça no lugar, pare de agir aí com a emoção e realmente haja com a razão e coloque em prática aí medidas, né, de austeridade econômica, as questões organizacionais que o Botafogo precisa para de fato alinhar a economia, porque em princípio esse contrato que o Tyron não quis assinar, ele seria muito ruim para o Botafogo, né? Em termos de juros altos, a gente já vem falando sobre isso no canal, porém depois da auditoria parece que não é bem assim, parece que alguns ajustes foram feitos no contrato, eu não tenho como entrar muito nesses meandros, nessas nuances, mas segundo a gente apura por aí, com os portais que acompanham, esses contratos teriam variações que podiam culminar, inclusive, realmente lá na frente, naquele pagamento que o Textor em dado momento prometeu que seria feito do bolso dele. A gente vai ficar sabendo disso mais lentamente aí no futuro, nos desenrolar, quando as histórias forem de fato aflorando, mas é isso, espero que o Botafogo tome medidas cautelosas em termos de economia, consiga trazer aí mais alguns atletas. O Ayrton Arruda falou novamente hoje sobre uma quantidade aí superior a 3 atletas, além desses que a gente citou. Vamos ver com calma, né, o que poderia chegar ou não. São suposições, né, são sondagens que os jornalistas fazem, e nem sempre elas se confirmam, né. Eu, como um jornalista recém-formado, não tenho tantos contatos assim, acompanho mais com a mídia que eu tenho confiança para poder passar para vocês alguma coisa que eu faço a leitura aqui e faço mais uma análise de tudo que eu vou catando e achando que é válido. Então, Transferban caiu, finalmente o Botafogo aí pode voltar ao mercado, regularizar, trazer uma tranquilidade para o Martin Anselmo e para todo o grupo e para todo o clube, né? O staff do clube com certeza estava passando por momentos ali de tensão, até para saber como ficariam as suas condições de trabalho dentro do clube. E uma outra boa notícia, além do Transferban cair, é que o Alessandro Brito continua no Botafogo e ele agora vai ter muito trabalho para contratar e desempenhar sua função que é mapear jogadores e reforçar o elenco alvinegro. É isso, rapaziada, uma explanação aí rápida sobre tudo que aconteceu. Eu nem fiz vídeo ontem porque é muito imbróglio e sem jogo para mim fica complicado de falar de questões mais contratuais, então eu esperei a resolução do processo hoje para bater esse papo rápido com vocês. E é isso, a gente volta já amanhã falando mais de campo e bola e temos jogo aí pela frente para comentar. Um abraço, eu sou Daniel Góes, jornalista, esse é o Botafogo Literário, segue, compartilha para mais gente conhecer o trabalho nesse reinício. Valeu, rapaziada, até mais.